Chegando com a segunda parte da lista de características de pessoas altamente sensíveis. Antes de eu continuar aqui, vou te pedir aquele like, né? Lógico, vou fazer o meu jabá para você se inscrever no meu canal, para você dar like no vídeo, porque isso ajuda a mais pessoas terem conhecimento do meu trabalho. Isso expande também todo esse conhecimento, né, para a rede aqui da internet. Então você me ajuda e pode ajudar também outras pessoas a se conhecerem melhor. E vamos então para a continuidade da nossa lista de pessoas altamente sensíveis. Se você não viu a parte 1, recomendo que você veja, porque lá eu te explico de uma maneira mais detalhada o que é a pessoa altamente sensível. E seguindo aqui então, outra característica, né, da pessoa altamente sensível é baixa tolerância à dor. Qualquer coisinha te pica, te bica, te incomoda. Às vezes a pessoa detesta, tem pavor de injeção por conta da dor. Às vezes, né, bate o dedo, bate alguma parte do corpo, fica roxo fácil, dói muito mais. As pessoas às vezes até comentam, né? Nossa, você parece que não aguenta sentir dor. É verdade. O seu corpo também é extremamente sensível na parte física. Você também tem um mundo interior muito rico. O seu universo interno é muito vivo, muito presente. Então, às vezes, vão falar: nossa, você está no mundo da lua. Falei com você, você nem me escutou. Muitas vezes, você também é descrito como uma pessoa extremamente imaginativa, de muita criatividade. Então, você vive, parece que, num universo paralelo mesmo, de um mundo completamente diferente das pessoas comuns. É verdade. Você tem sonhos e pesadelos vívidos. Se você não sabe, eu também faço análise de sonhos pela ótica da psicanálise junguiana. Então, atendo muitas pessoas que têm sonhos assim, muito bem construídos, sonhos que sempre trazem uma mensagem muito poderosa e também pesadelos. Então, também é comum para esse universo das pessoas altamente sensíveis sonharem bastante ou terem pesadelos. Você parece ter mais dificuldade em se ajustar às mudanças do que as outras pessoas. A mínima mudança que acontece às vezes na sua rotina te afeta muito. E muitas vezes de uma maneira negativa, né? Às vezes você detesta mudar de casa, nem pensa em mudar de cidade, detesta que muda as coisas dentro de casa, troca as coisas de lugar. Porque a pessoa sensível, ela se sente muito confortável na zona de conforto. Por isso que muitas vezes você tem dificuldade de fazer grandes mudanças na sua vida, porque você sente tudo isso com muita intensidade. Você também já foi chamado de tímido, fresco, mimizento, mimizenta, dramático, sensível demais, exigente, tudo isso de um lado negativo. São características de pessoas altamente sensíveis que os outros, né, que não são sensíveis, enxergam. Ah, você tá muito de mimimi, você tá com muito drama. Na verdade, não. Você tem um cérebro, reforço, que processa as coisas diferentes, que tem um funcionamento diferente e que pode, sim, né, te levar a dramatizar mais. Mas não porque você quer e está fazendo um teatro, mas porque realmente seu cérebro funciona assim. Você também já foi chamado de cuidadoso ou cuidadosa, atencioso, sábio, perspicaz, apaixonado, observador. Então, em ponto de vista positivo, a gente tem essas características da sensibilidade também tratadas, né, como um cuidado, como algo positivo. E é nessa ótica que eu acredito que você tem que olhar. Não para falar assim, nossa, então quer dizer que eu sou um super dramático, super dramática, que tudo é demais para mim. Sim, tudo é demais, porém tem muitas partes positivas em ser sensível. Hoje eu já estou achando que é um superpoder. Então, para mim mudou muito quando eu ressignifiquei a forma como eu me enxergava. E hoje ser uma pessoa altamente sensível com essas características, na verdade me mostra que eu posso ir muito mais além do que eu sequer supunha que eu podia. Você sabe ler muito bem as pessoas no recinto. Às vezes é comum você chegar nos lugares e você sentir a energia do lugar. Eu, né, sou uma terapeuta que vem da formação das constelações familiares, então isso para mim é muito nítido, ler pessoas e ler lugares. E talvez você mesmo sem ter feito curso nenhum, tá? Você chega, você sabe qual que é o humor que está acontecendo ali naquele lugar. Às vezes é tão bizarro que do jeito que a pessoa te responde no WhatsApp, você sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá puta, se ela tá legal, você sabe. Como eu consigo te explicar isso? Não sei, mas eu sei que você sabe do que eu tô falando. Você é sensível a mudanças na sua alimentação,
nível de açúcar, café geralmente te influencia muito, te estimula muito, álcool também. É o famoso fico bêbado muito fácil. Tudo sobe muito fácil. Então, o seu corpo responde muito rápido às mudanças de rotina. Inclusive, se você quer emagrecer, muda a sua alimentação que você vai ter um ganho de, né, enfim, de massa magra. Você vai conseguir emagrecer bem mais rápido que as pessoas comuns. Porque o seu corpo também processa as coisas mais rapidamente. Você também chora com facilidade. Isso está muito ligado lá na parte 1 que eu falei da empatia. Eu sou uma chorona assumida e parece que cada vez eu tô um pouco mais chorona. E eu parei de ver isso também como uma coisa negativa. O choro, para mim, é uma das formas que eu processo emoção. E eu, desde criança, nunca reprimi. Então, eu sempre fui chorona. E por muito, muito tempo eu acreditei que isso era extremamente negativo. Eu tento não chorar em público, eu sou mais reservada, mas eu choro muito sozinha. E isso é uma característica da pessoa sensível. Você chora tanto de alegria quanto de tristeza, porque é uma das formas que você se regula. Eu tenho para mim que quando eu choro, eu melhoro. Então é algo que eu não vejo mais como uma coisa ruim de fazer. Você procura harmonia nos seus relacionamentos, de modo que conflitos podem ser muito angustiantes. Talvez até mesmo fazendo você se sentir mal fisicamente. Em consequência disso, você pode estar sempre tentando agradar as pessoas ou fazendo de tudo para evitar desentendimento. É o famoso de eu tento ajudar todo mundo para que todo mundo fique bem, só que muitas vezes isso te destrói emocionalmente e fisicamente. Você tenta ajudar todo mundo, porque o conflito, você lida muito mal com ele, desde, né, geralmente a gente lida muito mal com o conflito porque a gente ainda não aprimorou a nossa inteligência emocional. Só que a pessoa sensível, ela realmente entra numa bad. Ela às vezes fica sentindo mal fisicamente, dor no corpo mesmo, dor de cabeça, porque ela não, né, tenta de tudo ali para não entrar nesses conflitos, e geralmente são conflitos com família, tá? Você deseja profundamente e intensamente, intensidade, aliás, emocional. Tanto nos seus relacionamentos, né, na comunidade que você vive, conexões protocolares ou superficiais não te fazem feliz. Quando você encontra uma pessoa para começar a se relacionar, geralmente, você busca muito essa intensidade. Às vezes você até vive paixões assim muito avassaladoras porque você se entrega. Você acredita na bondade das pessoas, que é uma outra característica, e você realmente pula fundo de cabeça nas coisas. Você se entrega. Só que quando a gente não tem uma maturidade emocional, a gente se lasca. Porque a gente se entrega, mas não, isso não é garantia de que o outro vai ser uma pessoa também altamente sensível ou que vai ser uma pessoa gente boa conosco. Eu não vou explorar isso nesse vídeo, porque senão vai ficar gigante, mas a pessoa altamente sensível é um imã para pessoas tóxicas, para pessoas narcisistas, porque nós somos extremamente empatas. A gente se coloca muito no lugar do outro, na dor do outro, e tem muita gente que se aproveita disso, tá? Consciente e inconscientemente. Então eu quero depois trazer um vídeo sobre isso exclusivamente, mas é uma característica. Por quê? A gente está sempre buscando conexão emocional. E aí a gente acaba, às vezes, entrando numa roubada. A sua mente funciona em alta velocidade. Por isso, muitas vezes, você se sente fora de sintonia com os outros. Esse sentimento pode te dar uma sensação extrema de solidão, porque o outro não te acompanha. Eu costumo dizer que a pessoa sensível, ela tem a síndrome do pensamento acelerado. Sua cabeça não para. Só que o amiguinho do lado nem sempre vai conseguir acompanhar você. E às vezes a sua cabeça não para porque o seu processamento é tão forte que você já está loqueando, pensando em situações que nunca aconteceram, nunca vão acontecer, mas você mapeia tudo. E às vezes isso é uma coisa boa, porque você se precavê, só que muitas vezes o seu cérebro, o seu pensamento, ele funciona como um cavalo sem ser domado. Você não consegue segurar ele e dar um direcionamento. Por isso que eu te falo que é tão importante a pessoa altamente sensível ter um acompanhamento terapêutico ou buscar beber de muita fonte de autoconhecimento, porque você tem uma Ferrari que você não sabe pilotar ainda. Todos viraremos pilotos assim exímios de Ferrari, eu tenho certeza disso. Você pensa muito sobre si mesmo e conhece bem os seus pontos fortes e fracos. Você tem um senso de autoanálise muito bom, porém às vezes você se perde nos seus próprios pensamentos. Você também se importa muito com palavras.
Então, o que as pessoas te falam, às vezes para ela não é nada e para você machuca, para você dói, porque você lê e capta as nuances. Então, às vezes a pessoa nem percebeu que ela está te magoando, ou ela nem percebeu que ela quer te magoar de maneira inconsciente, mas você já sabe. Então, por isso que isso dói mais. Você fica extremamente comovido com arte, com beleza, com aquilo que eu falei antes, né? Ambientes belos. Seja também uma música, uma pintura. Às vezes, você consegue ver uma poesia na forma que a luz do sol toca uma árvore, toca um rio. O pôr do sol te emociona. Uma criança rindo te emociona, te comove. Às vezes, né, um sorriso muda o seu dia, porque você é muito sensível a essas reações de beleza. Por isso que muitas vezes as pessoas altamente sensíveis vão estar em profissões ligadas à arte, beleza, estética, porque realmente aquilo para elas importa. E com isso eu finalizo a minha lista. Minha não, né, que é do livro aqui. Se você perdeu, eu tirei essas referências desse livro aqui, tem na Amazon, chama Sensível. É um livro muito bom que ajuda, né, a gente a entender esse universo das pessoas altamente sensíveis, enfim, tem outras coisas. Eu vou trazendo ao longo aí do tempo mais conteúdos aqui sobre sensibilidade, mas avalie aí se você, né, depois de tudo isso que eu te falei, não se enquadra como uma pessoa altamente sensível, porque existem formas de você lidar com a sua sensibilidade de maneira positiva e saudável, e com certeza você estimulado da forma correta, você consegue ter um rendimento e um crescimento de vida diferente do que as pessoas comuns conseguem. O sensível, ele tem, assim, realmente, para mim, um superpoder. Só que a gente precisa aprender a usá-lo. Beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até agora.